Então, nós vamos dar início ao nosso treinamento referente à parametrização de empresa manual, tá ok? Então, nesse treinamento, nós iremos verificar como realizar a parametrização manual e quais são as ferramentas facilitadoras. Então, nós veremos quando realizar a parametrização, quais ferramentas facilitadoras, quais os eventos que nós precisamos parametrizar, que tem obrigatoriedade da parametrização. Aí nós vamos verificar as parametrizações dos eventos de tabela, não periódicos e periódicos. Então, muita gente tem dúvida, né, de quando realizar a parametrização, tá? Então, na condição de onde a empresa já declarou as informações para o e-social através de um outro escritório, de um outro software de folha ou até do próprio aplicativo governamental, né, que é o portal do e-social. Então, nesses casos, a parametrização deve ser realizada, tá? No DPCUCA, os dados devem estar em conformidade com o portal do e-social. Caso esse processo não seja feito, os dados ficarão em duplicidade, terá erros, né? Então, nós não aconselhamos fazer o envio novamente das informações, né? Quando há essa troca de escritório, software, enfim, deve ser realizada a parametrização, tá bem? Até porque, se você fizer um envio novamente das informações, o funcionário ele vai ser admitido novamente, ou seja, vai ter 2 admissões, o sócio também, e não é devido, né. Então ficará indevido tanto as informações de tabela, quanto as informações, no caso, não periódicos. Então, nesse caso, as parametrizações devem ser realizadas no DPCUCA conforme os dados que já foram enviados, exceto se as informações que constam lá no portal do e-social, essas informações elas estejam erradas. Nesse caso, tem a possibilidade de fazer o envio pelo DPCUCA a partir da data em que a empresa foi transferida, né, tanto nesses casos, né, de escritório comumente ocorre, ou alterar os dados direto no portal do e-social antes de dar início à parametrização, tá? Porque quando a gente faz a alteração direto no portal do e-social, o número de recibo é diferente, ele vai ser alterado. Então, por isso, qualquer alteração que a gente tiver que ser feita antes de fazer a parametrização, tem que ser feita direto no portal do e-social, tá? Antes de fazer a parametrização. Este processo deverá ser realizado, pois no momento em que esta empresa estiver cadastrada no sistema do PECUCA, terá que dar carga inicial para que as tabelas sejam carregadas. Porém, as informações que já foram declaradas, a gente deverá dar baixas nos eventos criados no DPCUCA com o número de recibo que consta lá no portal do e-social, tá? Eh, Este processo de configurar as informações deverá ser realizado antes da carga inicial, tanto nos eventos de tabela, quanto nos eventos não periódico, ou até mesmo nos eventos periódicos, que é a folha de pagamento. Então, caso contrário, caso dê carga nos eventos antes de fazer a parametrização, colocar os códigos chaves, alguns campos eles vão ficar desabilitados, tá? Então, o primeiro passo então, a gente vai ver passo a passo, certinho de como fazer a parametrização de forma assertiva nesse treinamento, tá? Então, vamos começar primeiro com a pergunta: e se foi declarado, né, alguma informação errada ou divergente da que realmente é devido para a empresa, tá? Que acontece esses casos, né, onde a empresa estava no escritório, quando vai verificar, estava com a classificação tributária errada, estava com o FPAS ou KNAI, enfim, alguma informação foi declarada errada, e aí o que deve ser feito, né. Então, eh, nesse caso, vai efetuar o cadastro correto no DPCUC, de acordo com o que for devido para a empresa, tá. E tem 2 opções, tá. Ou deverá verificar
se quem vai fazer a correção será quem declarou essas informações para o portal do E-Social, ou seja, o escritório anterior. Então, o primeiro passo é verificar com o empregador se quem vai fazer a correção dos dados será o escritório anterior ou se vai ser o responsável atual por declarar essas informações, tá? Então, esse é o primeiro passo. Mediante essas duas opções, vão ter situações diferentes. Porque se quem for corrigir as informações vai ser o responsável anterior, então ele deve fazer as correções primeiro, só após vocês, no caso, né, a gente conseguir fazer a parametrização, tá? Porque, como eu já falei, vai alterar o número de recibo, então não adianta a gente só cadastrar as informações corretas no DPCUCA e pegar as informações dos números de recibos lá no portal do E-Social, porque a partir do momento em que for feita a alteração, o número de recibo vai ser diferente. Então, se caso for o responsável anterior quem for declarar as informações, tem que fazer as correções antes da parametrização. E se caso quem for corrigir essas informações, for a pessoa responsável atual, vai ter que verificar. Tanto a pessoa responsável atual, ela pode corrigir direto no portal do E-Social, tá? Isso também, essa correção tem que ser feita antes da parametrização, ou muitos casos também ocorrem que a pessoa responsável que entregava anteriormente não querer corrigir a situação e ficar no impasse do responsável atual também não querer mexer nas informações que foram declaradas pelo escritório anterior e fica nesse impasse, né? Eu não vou mexer porque foi responsabilidade deles e também a outra pessoa não quer mexer porque a empresa já saiu do escritório. A gente sabe que ocorre essas situações, né? Então, eu ministro treinamento de parametrização todos os dias e é recorrente, às vezes, essa situação. Nesse caso, nós temos uma alternativa. Não seria a alternativa mais indicada, até porque vai ficar errado, né, as informações que já foram declaradas. Entretanto, nesse impasse do que fazer, então, pelo menos, a partir do momento em que a empresa veio para o seu escritório, veio para a sua responsabilidade, você pode declarar as informações pelo DPCUCA corretas a partir da data em que essa empresa veio para você, tá? Sem sem necessariamente ter que mexer nas informações já declaradas. Então, vamos voltar aqui um momentinho. Então, nesse caso, então vai considerar o que já foi declarado para o portal do E-Social, cadastra as informações corretas no DPCUCA, tá? E aí, nesse caso em específico, vai ocorrer o envio. Por quê? Você vai estar declarando outras informações, tá? Diferentes das que constam lá no portal do E-Social. Mas nós não vamos enviar com as datas das tabelas. Nós vamos alterar lá no DPCUCA, na tela do E-Social, nós vamos alterar a data de validade da carga, informar a data a partir do momento em que essa empresa, né, passou a ser responsabilidade da pessoa que está agora fazendo os envios para o E-Social, né, então do responsável atual da empresa, tá bem? Então, um exemplo, nós estamos na competência de março de 2024 e essa teve uma empresa que veio de outro escritório, veio para o meu escritório e lá eu identifiquei que a classificação tributária da empresa está errada. Então, eu acordei com o empregador, né, com o dono da empresa, que eu vou alterar as informações a partir do momento em que essa empresa veio para minha responsabilidade. Então, eu cadastrei a classificação correta no DPCUCA e aqui, a partir do momento que eu dei a carga nas tabelas, eu vou alterar a data. Eu vou colocar para 3 de 2024, que é a data em que essa empresa passou a ser responsabilidade do novo escritório. Vamos dar sequência.
Quando há mais de um registro, também acontece essa situação, porque a empresa, né, do decorrer dos anos, pode ir alterando a classificação tributária, código de terceiros, FPAS, CNAE, enfim, né, a empresa ela pode ter várias alterações, né, nas suas tributações. Nesse caso, lá no portal do e-social, quando a gente acessar os registros, vai ter, né, todo o histórico, com data de início e término, tá? Nesses casos em que constar vários registros do portal do e-social, poderá considerar o último registro que não possui data de término, já que este evento é o evento válido. E será com base nesses dados que o recolhimento, será feito pela DCTF Web, tá? Assim como o FGTS Digital, né, enfim. Mas nesse caso, terá que alterar a data de validade do evento, antes de informar o número de recibo, e deixar conforme consta no portal social. Então, nós vamos acessar o portal do social e lá no portal do social, o evento 1000, que é os dados do empregador, nós temos lá 3 registros, né. Então o primeiro registro embaixo, nós vamos ter a data das tabelas em que foi declarados os eventos, aí vamos supor que teve alguma alteração e teve o último registro que foi declarado que está sem a data de término. Então é esse evento que nós vamos parametrizar, porque é baseado nessas informações que o e-social vai fazer as, apurações, tá. Então, a gente não precisa parametrizar todos os registros que constam no portal, mas lembrando que a data de validade do evento é um registro que o e-social vai fazer a verificação, tá. E se no DP-Cuca não estiver de acordo com o que consta lá no portal do e-social, no momento em que você for precisar fazer alguma retificação ou alguma alteração, e ele vai verificar essa data de validade. Se não estiver idêntico, ele vai também dar erro, tá bem? Então também tem essa situação, tá? Vamos só verificar se tem alguém com alguma dúvida, se todos foram admitidos. Transcrição, em chat. Então tá todo mundo me ouvindo, né? Que ótimo. Então tá bem, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem ou colocar aqui no chat, tá? Ou deixar para o final que a gente vai esclarecer, tá bem? Então vamos lá dar continuidade. Nós também temos algumas ferramentas facilitadoras no momento de cadastrar tanto a empresa quanto os dados, que já foram declarados para o portal do social. Então, no DP-Cuca, nós temos, a opçãozinha de importar cadastro da Receita Federal do Brasil, tá. Essa opçãozinha, nós conseguimos importar tanto, boa parte dos dados cadastrais da empresa, quanto do próprio sindicato dos funcionários, tá. Eu vou mostrar aqui no DP-Cuca aonde que vai ficar habilitado esse campinho. Então, no momento em que você for cadastrar a empresa, nós vamos clicar em incluir, tá bem? E aqui em código de tipo de identificação, nós vamos colocar, né, qual que é o tipo de identificação, colocar o CNPJ, nós vamos clicar aqui nesse campinho, importar cadastro da Receita, tá? Aqui, como esse CNPJ não é válido, ele não vai ficar habilitado. Mas aí ele vai fazer a consulta lá no portal do e-social e vai importar alguns dados, os dados que constam no cartão CNPJ da empresa. Mas como não são todos os dados que o sistema ele vai utilizar, constam no cartão CNPJ da empresa, então nós precisamos completar o cadastro da empresa, né, assim como, as informações para cálculo, apuração de ponto, etcétera.
Outra ferramenta, que já foi, explicada, tem as orientações nesse FAQ aqui, 7835, que depois vocês podem estar acessando, é a importação XML. Como que funciona essa ferramenta, tá? Essa ferramenta, nós conseguimos baixar o XML lá no portal do E-Social e nós conseguimos importar no DP Cuca esses eventos aqui, ó, que é o evento 2200, admissão do trabalhador, o 2205, que são as alterações cadastrais, o 2206, que são as alterações contratuais, o 2300, nesse caso, vai ser o cadastro do sócio, tá? Ou estagiário, tá bem? E também, no caso aqui, as alterações contratuais, tá? Mas como essa ferramenta, ela já foi explicada e ministrada em treinamento, eu não vou passar ela novamente hoje, tá? Até porque a parametrização manual, ela é bem extensa, então depois vocês podem consultar o FAQ e verificar as informações, tá? Vai ter o vídeo também explicando como fazer a importação. Mas é só para explicar que existe essa ferramenta e que ela facilita bastante também, ela importa, boa parte do cadastro dos funcionários, colaboradores de modo geral, principalmente também as alterações, tá. A gente precisa sim completar o cadastro dos colaboradores, entretanto são informações poucas, né, não é no seu total, o que já facilita bastante, que a gente já sabe que a rotina do DP, ela é bem extensa, né, no dia a dia a gente sabe que tem muita coisa para ser feita. Então vamos lá para o próximo tópico. Quais os eventos que há obrigatoriedade de parametrizar e quais os que são facultativos? Então aqui, eu separei quais são os eventos que têm obrigatoriedade e quais são facultativos, tá? Então, o parâmetro obrigatório. Esses eventos aqui, que estão em verdinho, estes eventos deverão ser parametrizados, pois as informações contidas em seu XML serão ou poderão ser utilizadas em envio posteriores, né? Então, como eu disse para vocês, a gente precisa parametrizar, porque senão as informações vão ficar em duplicidade, ou no caso, da remuneração, a gente precisa parametrizar quando a folha de pagamento é no quinto dia, porque senão a gente não consegue declarar o pagamento, tá? Então, esses eventos 1000, 1005, 1020, 2200, o 2230, quando há afastamento em aberto, tá? O 2300 e o 1200 precisa, nesse caso do 1200, é só quando a empresa tem a forma de pagamento no quinto dia, tá? Dentro do mês não tem obrigatoriedade. Então, nesses casos, precisa ocorrer a parametrização, obrigatoriamente. Agora, no caso dos eventos facultativos, não será necessário parametrizar, pois as informações transmitidas nesses eventos não serão utilizadas em eventos posteriores. No entanto, caso queira manter esses dados no DPCUCA, poder, poderá excluir os eventos pendentes, vamos supor, Viviane, eu quero cadastrar o desligamento, ou eu quero cadastrar as minhas férias, né, lá na paletinha de férias do funcionário para ter o histórico, ele vai criar a carga, porque você está criando essas informações, está cadastrando essas informações do Becuca. Então, ele vai criar as cargas. Nesse caso, ou você pode excluir as cargas, tá? Caso você não queira ter o trabalho de colocar o número de recibo, ou você pode fazer a consulta no portal do E-Social, coletar o número de recibo da carga e informar na carga correspondente. Então, nesse caso, né, dos eventos facultativos, né, então pode optar por excluir a carga ou informar o número de recibo manualmente, tá? Então, parametrização dos eventos de tabela, tá? Então, antes da gente começar a parametrização em si, nós precisamos fazer algumas configurações do DP Culta, parametrizações essas, configurações essas, né, no caso, que deve ser feita tanto no caso de parametrização ou até mesmo no caso de novas empresas, né, que nós precisamos fazer essas configurações do DP Cuca para conseguir enviar as informações para o e-social e essas informações serem válidas.
Então, o primeiro passo, né, quando nós estamos com uma empresa que nós vamos cadastrar no DP Cuca, é nós acessarmos o portal do e-social e a gente verificar no portal do social perfil dessa empresa, qual que é o grupo em que essa empresa se encontra, tá? Então, nós vamos acessar o portal do e-social, dados do empregador, consulta obrigatoriedade, tá? Gente, eu coloquei aqui as imagens porque, nós não temos um perfil de acesso que ele pode ser usado como teste no portal do social, né. No portal do social, só as informações válidas. Então, para proteger os dados, tá, das empresas, eu optei por estar printando as telas, né, ocultando os dados e coloquei aqui, mas o caminho que eu coloquei aqui para vocês acessarem é o mesmo lá no portal do social, tá, não tem nada de diferente, tá bem? Só mesmo para proteger os dados, ah, das empresas em si, tá bom? Então, eh, nós precisamos então acessar o portal do social e consultar qual que é a obrigatoriedade, é o grupo da empresa. Eh, Muita gente confunde nos casos em que as empresas, elas mudam, né, a classificação tributária ou mudam, o seu grupo de empresas, né, às vezes a empresa ela é do Simples e passou a ser não optante, ou ela era MEI, passou para o Simples, né. O fato da empresa alterar, né, os seus dados, no caso o grupo da empresa, ela não vai alterar o faseamento, tá. Então, quando a empresa, o e-social, ele classifica a empresa em um grupo, vamos supor, tem uma empresa que ela é do Simples, né, e ela foi enquadrada, o enquadramento da empresa é Simples. Só que em determinado momento, por conta do faturamento da empresa, ela foi desenquadrada, né, no seu do Simples e passou a ser não optante. Nesses casos, o grupo da empresa, o faseamento não vai mudar, tá bem? A empresa continua com o seu faseamento normal, continua pertencendo ao mesmo grupo em que o E-Social classificou ali no momento em que teve a abertura da empresa perante a Receita Federal. Então, isso aí também é motivo de muitas dúvidas para muitos clientes, tá bem? Então, aqui, gente, nós já sabemos, né, como nós vamos, fazer a consulta, e aqui no DP Cuca nós vamos acessar, então, deixa eu cancelar aqui, vamos pegar nossa empresa teste, então nós vamos acessar a tela de empresas, que é aqui a tela de empresas, informações complementares. Pessoal, aqui o meu ambiente está em modo de produção, tá, porque aqui é um ambiente de teste, tá, a gente não vai declarar as informações para o social. Entretanto, nós não devemos deixar, tá, no caso de vocês, a empresa em ambiente de produção restrita, porque, como eu disse, é um ambiente teste e as informações não serão declaradas para o portal do e-social. Então, vocês precisam colocar em ambiente de produção, tá? Colocar sim e informar essa senha, tá? Vocês vão digitar a senha, tá bem? Nesse caso, eu vou colocar não, mas vocês colocariam sim, tá? E aí vocês vão colocar o faseamento em que a empresa pertence. Então aqui eu coloquei a empresa pertence ao grupo 3, tá? O cronograma, caso vocês tenham dúvidas, pode ser consultado aqui no FAQ DP Cuca. Vou colocar cronograma na palavra-chave, novo cronograma. Então aqui nós temos os grupos, tá? E quais são as datas que cada grupo, né, o cronograma de cada grupo. Tem algumas observações aqui também, tem que ficar atento também quando a empresa tem a data de abertura posterior ao cronograma, porque nesse caso a gente coloca a data de abertura da empresa, tá? E não o cronograma. Então, só ficar atento a essas condições. E para os eventos que não são importados, tem a obrigatoriedade de fazer a parametrização manual, que é o que nós vamos
verificar neste momento, tá? Na verdade, eu vou explicar para vocês tanto os eventos que não são importados, tá? Quanto aqueles que também são importados e caso a pessoa não queira utilizar a ferramenta e importar as informações dos colaboradores através do XML, também dá alternativa de parametrizar manualmente. Então, o primeiro evento que nós vamos verificar é o evento 1000, tá? Que é os dados do empregador. Então, nesse evento, nós precisamos conferir a classificação tributária, tá? Que ela é localizada aqui na tela de empresas, opçãozinha 3, tipo de empresa. Então, aqui fica a classificação tributária da empresa. E nós precisamos também coletar o número de recibo, para que a gente consiga posteriormente, após a configuração no DPCUCA, a gente consiga dar baixa no evento 1000. Então, para a gente consultar esse evento, nós vamos acessar o portal do e-social, a opção dados do empregador, tá? Então, empregador, dados do empregador. Este evento não possui um código-chave de identificação, tá? Visto que a identificação ocorrerá mediante ao número de inscrição e a data de validade do evento. E, claro, o número de recibo também é um validador para o e-social, tá? Então, o que que nós precisamos verificar? Nós precisamos verificar as informações que constam nesse evento. Então, quais são as informações que nós precisamos verificar? A classificação tributária da empresa, tá? Que lá na opçãozinha 3, tipo de empresa. Nós precisamos verificar se essa empresa optou pelo registro eletrônico das empresas, porque nós precisamos deixar o sistema DPCUCA idêntico. Desde 2021, o E-Social informou que as empresas obrigatoriamente precisam, né, optar pelo registro eletrônico dos empregados, tá? Então, nos casos em que identificar que aqui não optou pelo registro eletrônico dos empregados, no DPCUCA, você pode deixar igual consta no portal do E-Social, tá? Aqui na opçãozinha outros, outras informações outros, tá? Nós deixamos a opçãozinha desmarcada, no caso, né, de lá não ter optado, nós fazemos a parametrização normalmente, tá? E aí depois que você deu baixa o número de recibo no evento 1000, aí você pode vir aqui e fazer a marcação, que aí o sistema do PQ, que ele vai criar a carga de acordo com o que você indicar, tá? Para poder fazer o envio do e-social. Ou você pode, antes de ocorrer a parametrização, alterar direto no portal do e-social essas informações, para que a gente já faça a parametrização já de forma correta, de acordo com o que é devido para a empresa. Temos que verificar também o indicativo se a empresa é cooperativa, se a empresa é construtora, se ela possui desoneração, porque se sim, né, se for devido para a empresa, então nós precisamos também cadastrar essas informações no sistema de PECUCA, tá? Aqui no canto inferior da tela, nós possuímos o número de recibo, tá? Onde você pode passar o cursor em cima dele e arrastar para copiar. E nós vamos colar aqui num bloco de notas ou no Word, em algum documento, porque nós vamos precisar do número de recibo para dar a baixa no evento, tá? Que vão aparecer, que serão demonstrados lá na tela do e-social. Então, aqui eu já coloquei os números de recibos fictícios, tá? Mas vamos supor que nós estamos lá no portal do e-social, que eu já conferi, então, qual que é a classificação tributária da empresa, conferir se a empresa ela tem desoneração, conferir se a empresa ela é uma empresa construtora, tá bem? Fiz as conferências, né? Se o DPCUC está compatível com o portal do e-social, coletei o número de recibo e coloquei, discriminei, que é o evento 1000, e colei o número de recibo logo na frente, tá? Gente, como eu citei para vocês no comecinho, a gente tem que se atentar
aos registros. Caso possua mais de um registro, é possível observar através desse campo aqui, ó, consultar histórico, tá? Então, vocês clicam em consultar histórico, verifica se tem mais de um registro. O registro que nós vamos parametrizar é o último registro declarado que não possui data de validade, tá bem? Vamos supor que aqui seja 1 de 2023, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui 1 de 2023, porque a data é um validador para o e-social. Então, eu vou colocar aqui, porque antes de eu dar baixa no número de recibo, eu preciso colocar a data no DPCUCA correspondente com a carga que consta lá no portal do e-social, tá bem? O evento 1005 é o evento estabelecimento barra obras, tá? Então, nesse evento, nós precisamos conferir entre o DPCUCA e o e-social as alíquotas RAT, FAP, tá? Nós precisamos conferir o CNAE também, tá? O número de inscrição, né, se está correto. Então, a gente vai fazer toda essa conferência. Esse evento também não possui código-chave de identificação, tá? E, então, as informações que deverão ser conferidas são essas aqui, ó. O evento 1005 é o CNAE, o grau de risco, o FAP. Para a gente fazer a consulta desse evento, nós precisamos acessar o perfil da empresa, a opçãozinha empregador, tabelas, estabelecimentos, barra obras, tá? Nós vamos também verificar a data de validade, se tem mais de um registro, tá? Se as informações estiverem ok, então cadastrou no DBCUCA as informações correspondentes, nós vamos copiar o número de recibo, assim como nós fizemos no 1000, tá? Para a gente colar no nosso documento, no nosso Word. E sempre se atentar à data de validade também, tá? Se for uma data de validade diferente das tabelas, nós colocamos na frente para fazer a alteração posteriormente. Tá? O evento S1010. Então, no evento S1010, não tem a obrigatoriedade de fazer o parâmetro, tá? O e-social, ele permite que essa tabela, ela seja enviada, né? Até porque cada sistema tem um código diferente de declarar os eventos S1010, as rubricas. Então, não tem nenhum problema. Ah, Viviane, mas eu já enviei os eventos S1010 pelo meu outro sistema, vai dar algum problema? Não, não tem problema algum. Como os códigos, né, de cada software é diferente um do outro, nós precisamos fazer o envio para quando a gente fizer o envio da folha de pagamento, já constar as rubricas lá no portal do e-social e o e-social ele recepcionar a folha de pagamento, tá? Caso contrário, a folha de pagamento não vai ser recepcionada, porque ele vai identificar nos eventos de remuneração se a rubrica que nós estamos declarando consta lá no portal do e-social, tá? Então, essa tabela aqui, esse evento, nós não temos obrigatoriedade de estar parametrizando, exceto, tá? Se essas informações foram declaradas por um outro software, outro cliente que utiliza o software do DPCUCA, tá? Então, é possível identificar acessando o portal do e-social e lá no rodapé da tela, lá no portal do e-social, de qualquer evento que você consultar, sempre vai ter o identificador. O identificador do DPCUCA, ele é a versão, ó, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Ele sempre aparece o ano e a versão, no caso aqui 2024 B.2, tá? Cada software tem também a sua forma personalizada de estar demonstrando, né, declarando para o portal do social qual que foi o seu identificador. Então, vamos lá. Então, assim, se o outro escritório que utilizava o sistema PCUCA declarou, né, as rubricas, nós não precisamos também parametrizar todas as rubricas. Nós precisamos parametrizar apenas as rubricas comuns. Por quê?
As rubricas comuns, ela vai ser utilizada para todos os clientes de forma comum, tá? Vai ser o mesmo identificador. Então, tanto para você, que é o responsável atual, né, que está declarando as informações dessa empresa, quanto para o outro escritório que também utilizava o DP Cuca, a rubrica salário. Vai ter o mesmo identificador. Então, quando você tenta enviar essa rubrica pelo DP Cuca, já vai identificar que consta. Então, ele não vai recepcionar e vai dar a crítica de que há duplicidade. Então, por isso que nós precisamos, no portal do social, coletar o número de recibo, tá? E informar manualmente no evento S1010. Só que vocês vão ter que ficar atentos a uma condição, tá? Sobre as incidências que constam lá no portal do social dessas rubricas comuns, né? Para verificar se o outro escritório, o responsável anterior, declarou as incidências de FGTS, INSS, IR, enfim, declarou as incidências de forma correta, tá bem? Porque vai ser baseado com essas informações que o E-Social vai apurar, né, os tributos, vai apurar, então, os impostos, tá? Então, precisa se atentar, referente às rubricas comuns, no caso do outro software ter utilizado o DP Cuca, o outro escritório ter utilizado o DP Cuca, essas situações, tá? Então, para a gente fazer a consulta da rubrica, nós vamos acessar o portal do E-Social, empregador, opçãozinha rubricas. Evento 1020, lotação tributária. O evento 1020, ele já possui código-chave, tá? Então, além de nós termos que conferir se as informações entre o DPCUC e o E-Social estão compatíveis, copiar número de recibo, verificar a data de validade, a partir desse evento aqui, nós também temos que verificar qual é o código-chave e informar esse código-chave no sistema DP Cuca também, tá? Então, nós temos que, nesse evento, conferir o FPAS, o código de terceiros, que ele está localizado na tela de empresas, opção FPAS/terceiros, tá? E também a lotação tributária, lá na opçãozinha 4, local. Então, esses dados precisam estar compatíveis com o que consta lá no portal do social, tá? Então, nós precisamos copiar também o código da lotação, tá? E informar lá na tela de empresas, o campinho, a palheta informações complementares, tá? O campo código de lotação tributária principal. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nós vamos acessar lá no portal do social o campo empregador, tabelas, lotações tributárias, tá? Aqui há duas formas de fazer a busca, tá? Mas são situações diferentes, cada campo desse. O código nós vamos buscar sempre pela lotação tributária principal da empresa. Então, a empresa, ela precisa ter um setor, né, comumente é declarado setor do próprio local da empresa, tá? Pode ser um setor geral ou por departamentos, né? Ou quando é utilizado o código, que a gente pode filtrar, buscar por buscar por letra A, ou tentar colocar outros códigos para fazer a busca, ou no caso do tipo de inscrição, que é utilizado no caso de tomador, tá? No caso de obra, mas a gente vai verificar mais a fundo logo mais. Então, quais são os dados que eu preciso verificar, tá? Então, inicialmente, vamos simular que seja um local da própria empresa, tá? Então, nós precisamos verificar o FPAS, o código de terceiros e a lotação da empresa. Então, nós vamos vir aqui no DP Cuca, tela de empresas, e nós vamos vir aqui na opçãozinha 2, FPAS/terceiros, bem? Nós vamos conferir
se as informações elas estão compatíveis. Confira o FPAS, confira o código de terceiros, está compatível, está tudo certinho. Então, tá tudo certinho? Confiro também na opçãozinha 4 local, qual que é a minha lotação tributária da empresa, tá? Então, eu venho aqui, eu verifico a lotação, está compatível, então tudo bem. Aí, verificando que está compatível, eu vou copiar esse código-chave aqui e vou colocar lá no DPCUCA, tá? Na minha simulação, eu coloquei que o meu código-chave é o 20, tá? Eu vou copiar o meu código-chave e eu vou vir aqui na tela de empresas, informações complementares, e eu vou alterar o registro. Informações complementares. Então aqui, ó, tá vendo esse campinho? Código de lotação tributária principal, eu vou apagar, tá bem? E vou colar o mesmo código que consta no portal do E-Social. Aí eu gravo, tá? Então, se eu já tivesse dado carga nos eventos de tabela, esse código aqui estaria desabilitado para eu poder fazer a alteração. Então, por isso que nós precisamos primeiro fazer a alteração, tá? Para só depois a gente dar a carga nos eventos de tabela, tá bom? Se caso você deu carga nos eventos de tabela por acidente, é só você ir lá e excluir os eventos de tabela, né, que estão pendentes, que ele vai ficar habilitado, tá? Então, eu coloquei aqui o meu código-chave e coloquei também o meu número de recibo, né? E também tenho que ficar atenta à minha data de validade, né? Então, tem que observar a data de validade, se ela está compatível com a minha data de tabela. Se ela não for compatível com a data de tabela, eu identifico aqui também no nosso documento. Vamos colocar uma data fictícia aqui só por exemplo, tá? Vamos colocar que ela não está de acordo com a data de tabela. O registro que eu estou parametrizando possui a data 1 de 2022. Então, eu anotei, porque depois eu preciso fazer a alteração, tá? Vamos verificar se tem mais alguém para acessar a reunião. Só um minutinho, por gentileza. Então, já foram todos admitidos. Vamos lá. Então, eu expliquei como a gente vai parametrizar o evento, né, normal, o setor da empresa, como a gente faz a busca, tá? E aí, tem duas situações quando a gente for fazer a busca, né, que eu estava explicando aqui para vocês. Tem dois filtros. No caso do setor, né, do seu local setor, eh, todos os locais classificados como setor passarão a ter a lotação tributária informada lá na tela de empresas, as informações complementares, aquele código que nós informamos aqui nesse campinho. Ó, aqui nesse campinho. Então, aqui, na opçãozinha 4 local, todos os códigos que forem setor, tá? Ele vai ter o código 20, ou seja, vai ter apenas um evento S1020. Você pode ter diversos locais aqui, se todos estiverem classificados como setor, todos terão o mesmo código e terá apenas um evento 1020, tá? Como vocês podem observar, ó, eu cadastrei aqui um local geral, outro local só para fazer a simulação para vocês, e todos os dois, eles puxaram o código da lotação tributária lá da tela de empresas. Aí, nesse caso, nós vamos sempre fazer a busca por código, tá? A gente coloca aqui o código 1, 2, ou a letra A, ele é alfanumérico, tá? A gente pode fazer a busca e verificar, tá? Agora, nos casos onde a tomador obra, tá, a configuração, ela vai ser parametrizada direto, vai ser realizada direto na opção C4 local,
tá? Onde cada local possuirá um código específico. Assim, gerará um evento 1020, lotação tributária da empresa. Nesse caso, vai ter uma lotação tributária para a obra, para o tomador, tá? Específico para cada cadastro. Como aqui no DPCUCA, vai ficar localizado também aqui no botãozinho 4, local, tá? Bom, aqui nós temos o exemplo de um tomador, tá? Então, vamos supor, tem esse tomador para parametrizar a busca no portal do E-Social. Eu vou fazer a busca através do número de inscrição, tá? Então, aqui, em número de inscrição, eu vou filtrar se eu quero por CNPJ, por CNO, tá? E aqui eu vou informar o número de inscrição e ele vai puxar, tá? A lota a lotação tributária. Aqui, nesses casos, o código-chave eu vou alterar direto no meu cadastro do meu local, tá? Então, um exemplo, eu vou colocar aqui que esse tomador, ele tem o código 16, tá? Então, lá no portal do social, o código dele é 16, eu vou colocar aqui e vou gravar, tá bem? Pessoal, eu só gostaria de saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se estão conseguindo compreender. Então, só me dá um retorno, por gentileza, só para a gente alinhar, tá? Tá muito rápido? Tá dando para acompanhar certinho? Que bom. Então tá bem. Qualquer coisa, se eu estiver muito rápida, vocês podem me frear aí, tá bem? Vamos lá dar continuidade, é porque tem muita coisa, né, é um conteúdo um pouco extenso, então eu estou passando para dar tempo de, passar tudo para vocês e conforme for surgindo as dúvidas, a gente esclarece no final, tá? Então tá ótimo. Vamos lá dar continuidade. Então aqui, né, eu expliquei para vocês que tem essa diferença, quando o local é setor e quando é um tomador ou obra, né. É diferente tanto fazer a busca no portal do social, quanto fazer a parametrização do código-chave no DPCUCA, tá. Já passei para vocês. Aqui, como fazer as conferências também, eu passei para vocês, tá bem? Agora, nós vamos para a parte da parametrização dos eventos não periódicos, tá? Pessoal, tem outros eventos também, como antes de eu dar continuidade, né, que nem o evento 1070, que é no caso de processos, tá? É a mesma linha de raciocínio, tá bem? Vocês sempre têm que se atentar, eu não coloquei aqui porque não é muito comum, né, mas, eu vou passar para vocês, porque é o mesmo raciocínio. Cadastra no DPCUCA, confere se as informações estão compatíveis no portal do social. Está compatível? Está tudo certinho? E verifica, ele sempre vai ter esse campo. As informações que são obrigatórias, a parametrização, eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui agora. É esse asterisco vermelhinho. Tá vendo? Tem um asterisco em cada campo. Significa que o e-social faz a validação desse campo. Então, significa que vocês precisam ter uma atenção redobrada sobre esses campos entre os dois sistemas, o DPCUCA e o portal do e-social. Tá? Então, pode observar, ó, quais são os campos que tem o asterisco vermelhinho? São os campos que eu passei para vocês, o código, início da validade, a lotação, FPS, código de terceiros. Pode observar que identificador do evento, ele não tem, aqui embaixo ele não vai ter mesmo, né? Mas aqui, ó, código de terceiro de suspenso, ele não tem o asterisco, não é obrigatório. O término não tem asterisco, né? Até porque a gente não vai parametrizar um evento que não tem término, não tem essa necessidade, só os eventos ativos, tá bem? Então,
uma dica, sempre quando vocês forem parametrizar qualquer evento, é se atentar ao asterisco vermelho, tá? Que significa que esse evento ele vai ser validado pelo e-social, tá? Então, o evento 1070, vocês é o mesmo raciocínio, conferir a informação, copiar o número de recibo e dar baixa no evento no DPCuca, tá bom? Eu tinha citado para vocês sobre a versão, quando identificar se o evento foi enviado pelo DPCuca ou não, aqui ó, é esse campinho, versão do processo. E aqui também indica a emissão do evento, se ele foi declarado pelo software ou se foi aplicativo governamental. Aqui, quando a opção 2, significa que foi direto cadastrado no portal do e-social, tá? E aqui é a versão do portal, tá? Aqui, se fosse enviado pelo DPCuca, estaria a versão do sistema DPCuca, né? De qual período que foi declarado, né? Qual versão que foi declarado esse evento, tá bem? Então vamos lá agora para a parametrização dos eventos não periódicos. Nos casos, né, em que vocês optarem em não utilizar o evento XML, em realizar a parametrização manual, tá? Então a gente vai ter que seguir esse passo a passo aqui. O evento 2200, este evento ele possui código-chave, tá? O código-chave dele no DPCuca, ele fica localizado aqui no cadastro do funcionário, na tela de cálculos, eventos funcionários, tá? Palheta funcionário, aqui na paletinha dados admissionais. Então aqui nós temos a matrícula, tá? Esse é o código-chave do evento 2200. Então é muito importante, precisa ficar atento se substituiu esse campo aqui. Deverá coletar a matrícula, tá? Deverá se atentar também à categoria do funcionário, se está compatível entre os dois sistemas, tá? Porque no momento em que a gente estiver declarando algumas informações, assim como a folha de pagamento, o E-Social ele vai fazer a validação da categoria, assim como da matrícula, tá? E se esses dados não estiverem compatíveis, ele vai dar crítica, tá? Que a categoria não é compatível ou que o empregador não consta no portal do social, caso a matrícula esteja diferente, né? Porque se lá no portal do social o funcionário ele está com a matrícula 1 e você está declarando com outra matrícula, ele vai verificar que não consta aquela matrícula no portal do social e logo ele vai identificar que precisa fazer a admissão. Mas nesse caso, né, não é a situação. Nesse caso, é fazer a correção da matrícula no sistema DPCuca, tá? Então, para a gente ter acesso, né, a esse campo, lá no portal do social, nós vamos acessar a opçãozinha empregado, gestão de empregados, tá? Aí nós vamos informar o CPF do colaborador, tá? E nós vamos fazer a busca através da opçãozinha movimentações trabalhistas, tá? Aqui, ó, movimentações trabalhistas, nós vamos clicar aqui, nós temos a admissão do trabalhador, tá? Outra coisa, pessoal, às vezes, o que acontece? Pode ter retificado o evento de admissão, né? Acontece essas situações. Aqui, às vezes, pode ter um maisinho, tá? Nesse maisinho, vai ter aqui, né, a opção original e retificado. Sempre nós vamos optar pela última carga que foi enviada, porque é essa última carga que foi declarada que as informações estão válidas, né, que o E-Social está observando. Então, sempre você observa, aqui pode filtrar até observar pela data de envio, tá? É sempre a data de envio mais recente ou o retificado. Então a gente vai clicar em admissão do trabalhador, tá? Para poder fazer as verificações, tanto da matrícula, quanto da categoria, quanto, né, para coletar o número de recibo, tá? Lembrando, né, que a gente precisa estar coletando as informações e já colocar no nosso documento. Então eu coloquei aqui um exemplo, tá? Que a Maria, ela tem a matrícula 1, então eu vou vir aqui, vou substituir a Maria
Vou colocar a matrícula dela, conforme consta lá no portal do E-Social, tá. Vou conferir a categoria aqui em cima, a categoria tá igual consta no portal, tá. Empregado, empregado. Coletei lá no portal do E-Social o número de recibo e vou colar aqui no meu documento. Os eventos não periódicos, ele não tem validador, ainda tá a data de validade aqui, não tem a data de validade. Mas é bom você tentar a data de admissão do funcionário, se o que você cadastrou no DPCU está compatível ao que consta no portal do E-Social, tá? Mas não precisa mais se preocupar com data de validade do evento, porque a data de validade do evento é só os eventos de tabela que irão trazer esses campos, tá? Esse campinho. Então, aqui o José é matrícula 2. Então, vamos lá, substituir. Vou conferir aqui a categoria, tá certo? Tá? E vou substituir também a matrícula do José, né. Então, aqui no meu documento, eu coloquei 2, igual consta no portal do E-Social. Isso. Agora nós vamos para o evento 2230, afastamento temporário, tá. O evento 2230, ele não tem a obrigatoriedade de ser parametrizado, assim como eu expliquei no início, no caso de férias, tá? Ou no caso em que o afastamento que já foi declarado já consta lá no portal do E-Social o início e o término, tá? Nós temos a obrigatoriedade de parametrizar o evento 2230 nos casos de afastamentos, né? Na situação onde o outro software ou outro escritório, ele declarou o início do afastamento, tá? E nós precisamos declarar o término. Nesse caso, nós precisamos sim fazer a parametrização de forma obrigatória, tá? Porque senão pode dar erro, pode dar duplicidade, tá bem? Então, esse evento, né, ele só possui obrigatoriedade no caso de afastamento e se estiver em aberto, tá? Então, nesse caso, nós precisamos cadastrar o afastamento lá no DPCUC, na palheta afastamento, tá? Coletamos o número de recibo do evento 2230 inicial. Então, nós vamos coletar o número de recibo do evento 2230 inicial, para a gente dar baixa número de recibo no DPCUCA, tá? E para a gente conseguir fazer o envio do término, tá? Quando for devido, tá bem? Para a gente ter acesso ao conteúdo lá no portal do social, nós vamos acessar a opção empregado, tá? Gestão de empregados, informar o CPF e clicar em movimentações trabalhistas, tá? Aqui. Então, tem as duas opções, na verdade, movimentações trabalhistas, que vai ter listado aqui os afastamentos, né? Então, a gente vai parametrizar apenas o afastamento em aberto, ou você pode clicar aqui nesses ícones aqui de fácil acesso, afastamento temporário, que também você vai identificar o afastamento, tá? Então, aqui nesse caso, ó, ele está afastado, significa que não foi declarado, né? Comumente não foi declarado o término, né? E a gente faz a consulta também para que se foi declarado o término ou não, tá bom? Agora, para o evento 2300, trabalhador sem vínculo, tá? Este evento, ele também possui código-chave. Este código, ele servirá como identificador, né, para o colaborador dentro da base social. E o caso do evento 2300, ele pode ter matrícula, tá? Então, essa situação aqui, ela é uma situação que a gente tem que ficar atento, porque tem uma observação importante, que pode ocorrer 2 situações, tá. Então, a partir da versão, 1.0 do social, eh, deverá se atentar se lá no cadastro do portal do E-Social possui o campo matrícula para os trabalhadores sem vínculos referente ao evento 2300.
Para os cadastros realizados, a partir da adoção do simplificado, deverá informar a matrícula, tá? Mas, se o evento 2300 ele foi declarado antes da adoção do evento simplificado, ele não vai ter matrícula, tá? Então, nesses casos, no DPCUCA, se lá no portal do social não tiver matrícula, a gente também não vai colocar a matrícula no DPCUCA, tá? Então, tem que se atentar no momento em que for fazer a consulta do registro do trabalhador sem vínculo, se tem ou não matrícula. As duas situações estão certas, tá? Não é erro. É simplesmente que antes do simplificado, o e-social, no caso do 2300, não tinha matrícula no e-social. E após a versão do simplificado, tá? Ele passou a ter matrícula, tá bem? Então tem que se atentar a esse campo. No caso de não possuir matrícula, então vamos lá acessar o cadastro para explicar para vocês. Então vamos lá na tela de cálculos, eventos sócios cooperados. Vou vir aqui, ó. Então aqui, lá no portal do social, onde nós vamos conferir? Nós vamos acessar o menu Trabalhador sem vínculo, Gestão de trabalhadores, Movimentações trabalhistas, Início do trabalhador sem vínculo e vamos informar o CPF. Então, trabalhador sem vínculo, gestão de trabalhadores, nós vamos fazer a consulta, tá? A matrícula, ela fica embaixo de categoria, tá bem? Então, aqui, a nossa matrícula é a 06. Se o sócio, ele tiver matrícula, nós vamos alterar, nós vamos vir aqui no cadastro do sócio, nós vamos colocar a que for devida, né? Então, 006. Então, nós temos que colocar idêntico ao que consta no portal do social. Vou conferir a minha matrícula também, que é um código validador, tá? Matrícula do social. Então, eu confiro esses dois campos, tá? Vou conferir o nome, o CPF, se está correto, data de nascimento, tá? Principalmente a categoria e a matrícula. Viviane, não tem matrícula. O que que eu faço? Né? Eu tenho que colocar matrícula? Não. A gente não vai colocar matrícula. Se você identificou que lá no portal do social não possui matrícula, eu deixo em branco, igual consta no portal do social, sem nada, e eu vou fazer a marcação desse campo aqui, ó. Enviou evento 2300 na versão anterior ao simplificado. Então, aqui eu faço essa marcação porque tá vendo aqui o campo matrícula, ele fica desabilitado, ou seja, significa que foi enviado é, antes da versão ao simplificado e ele não vai pedir esse campo, tá? E o e-social vai recepcionar os eventos normalmente, remuneração, evento de alteração, porque era válido, né? Quando foi declarada essa informação, era válido declarar sem matrícula. Então, o e-social, ele vai observar essas situações. Claro, hoje, se você for tentar enviar um evento 2300 sem matrícula, ele não vai aceitar, porque hoje a condição atual do e-social é declarar o evento 2300 com matrícula. Então, o que que nós precisamos verificar, tá? Do sócio. Então, só repassando, tá? Categoria, matrícula, se os dados, né, dos sócios entre o DPCUC e o e-social estão compatíveis, e fazer as configurações devidas no DPCUCA. Então, a categoria, quando o sócio possui matrícula, tá? Então, verificar cargo, né? As informações de praxe devem ser conferidas, mas as informações principais são essas: a data de início, referente à matrícula, se tem ou não. Se não tiver, marque esse campo e a categoria do social, tá? Fez as configurações do sistema DPCUCA certinho? Nós vamos coletar o número de recibo, nós vamos informar aqui no nosso documento, tá? Então, aqui eu coloquei que a matrícula é 006, tá? E informei o número de recibo, que consta lá no portal do e-social, tá? Tem algumas particularidades, tá? Então,
Os mesmos parâmetros que nós conferimos para o sócio deve ser realizado também para o autônomo, tá? Também em caso de matrícula, de categoria, só que também possui algumas exceções. O DPCUCA, ele não gera a carga 2300 para o autônomo, tá? Porque não é obrigatório, tá? No caso do autônomo. Assim, deverá, né, quem estiver realizando a parametrização, deverá acessar o portal de social, o ambiente da empresa, a opçãozinha trabalhador sem vínculo e buscar pelo CPF deste autônomo, tá? E deve conferir também se esse cadastro do autônomo consta no portal do social ou não. Se você informou o CPF do autônomo, se ele trouxe o cadastro, significa que o 2300 foi declarado no portal do social. Se ele não trazer o cadastro do autônomo, significa que o evento 2300 não foi declarado, tá? O MOS, né, ele indica que o envio do 2300 são para os autônomos, né, que geralmente utiliza as categorias 701, 711, 712 e a 741, tá? Nesse caso, 741 será opcional. Então, se possuir o cadastro desse autônomo no portal, será necessário que efetue a marcação no campo enviou o evento 2300 e inclua a informação no campo matrícula, caso haja. Então, vou explicar para vocês lá no sistema DPCUCA como que a gente vai realizar esse procedimento, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos acessar o cadastro do autônomo, tá? Então, foi lá no portal do social, fez a busca pelo CPF, trouxe o registro, confere os dados, também. Vocês vão conferir principalmente a matrícula, tá? A matrícula do E-Social, que é um validador, além dos dados, né, como nome, CPF, se tem data de início. E se vocês identificarem que consta mesmo o registro lá no portal do E-Social, vocês têm que marcar esse campo. Enviou evento 2300, tá? Por quê? Como o autônomo ele não tem a obrigatoriedade de enviar esse registro, esses dados do autônomo, nome, CPF, enfim, todos os dados cadastrais do autônomo, ele será gerado no próprio evento 1200 de remuneração, tá? Então, esses dados do autônomo é declarado no evento 1200 de remuneração quando a gente vai fazer o envio para o social. Quando é feito o envio do 2300, no TP-Cuca, se tiver desmarcado esse campinho, ele vai gerar os dados do autônomo. Nesse caso, ele vai dar erro, tá? Porque já consta lá no portal esses dados. Então, não é devido enviar novamente. Por isso que nós precisamos marcar esse campo, que é para que o DP-Cuca não gere todos os dados, né, validador do autônomo novamente, e para que a carga do 1200 seja recepcionada. Então, vocês vão identificar se consta matrícula ou não. Se tiver matrícula, informa. Se não tiver matrícula, é a mesma situação do sócio, tá? Que foi enviado anteriormente ao simplificado. Tudo bem, não é um erro, não informa no DPCUCA, deixa igual consta no portal do E-Social, tá? Se tiver matrícula, informa. Né? Lembrando que a gente vai copiar o número de recibo, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou colocar que consta, sim, a matrícula 5. Vou identificar que consta o registro, vou indicar que consta o registro lá no portal do social e que possui a matrícula 5, tá? E eu já indiquei aqui, né, a minha matrícula e já coloquei também o número de recibo, tá? Mas lembrando que, nesse caso, o número de recibo eu não vou utilizar, porque no DPCUC ele não gera o 2300 para o autônomo, tá? Mas eu já coletei e deixei ele aqui, mas não tem obrigatoriedade de coletar também nesse caso do autônomo. Então vamos lá. Pessoal, agora nós vamos
para a última etapa da nossa parametrização, que é os eventos periódicos, tá? Então, quando a gente deve parametrizar a folha de pagamento? Então, assim, eu não vou colocar só a folha de pagamento, tá? Eu vou colocar os cálculos de modo geral. A folha de pagamento, a gente tem que se atentar qual que é a forma de pagamento das empresas, tá? Nos casos onde a empresa tem a forma de pagamento no quinto dia útil, a parametrização ela deve ocorrer, por quê? O E-Social, ele vai declarar o pagamento na competência em que de fato o pagamento ocorre. O setor anterior, que declarou as informações dessa empresa, da folha de pagamento, declarou a competência de janeiro de 2024, tá? E a forma de pagamento é no quinto dia. Então, como eu estou enviando, né, está sob minha responsabilidade, eu vou enviar a competência, a remuneração e pagamento de fevereiro, eu preciso fazer a parametrização, porque o pagamento de fevereiro, ele vai carregar tanto os pagamentos que ocorreram dentro da própria competência de fevereiro, tá bem? Quanto a folha de pagamento de janeiro, porque a empresa tem a forma de pagamento no quinto dia, tá? Então, nesse caso, a parametrização deve ocorrer, porque vai ter reflexo, né, no mês seguinte, né, no caso da parametrização, a competência anterior vai refletir no mês seguinte, então nós orientamos a sempre conferir no portal do social, porque o que acontece, né? Eu faço treinamento diariamente com os clientes, né, de parametrização, e aí a outra contabilidade ou o empregador, ele fala: "Não, forma de pagamento é no quinto dia ou a forma de pagamento é dentro do mês". Aí a gente vai consultar lá no portal do social e não tá diferente do que ele falou. Então eu sempre costumo dizer: "Não vamos, né, pela não vamos confiar no que foi passado para a gente, vamos sempre conferir, né, porque se a gente está conferindo, a gente está tendo a certeza que a gente está fazendo certo, tá, porque pode acontecer sim, eu já peguei muitas situações onde foi passado para mim que a forma de pagamento era uma, mas quando a gente foi verificar, aí lá no portal do E-Social a forma de pagamento era outra. Aí nesses casos, tem que analisar, tá, tem que analisar se a o responsável anterior vai corrigir a forma de pagamento, ou se a parte da competência em que a empresa veio para você, é que você vai indicar que a empresa tem a forma de pagamento correta que o empregador te passou. Então, tem que ser analisado, porque cada situação é um procedimento diferente a ser avaliado e a ser realizado, tá? Então, sempre consulte para que não haja erros no momento de fazer o envio da folha de pagamento, para que não haja divergência. Como que a gente faz para consultar qual que é a forma de pagamento que foi declarado pelo outro escritório ou que estava sendo declarado pelo outro software, tá? Então, nós vamos acessar o portal do social. Nós vamos acessar a folha de pagamento, gestão de folha, a última competência que foi declarado pelo outro escritório ou pelo outro software, tá? Então, aqui no exemplo, eu coloquei que a empresa está vindo para mim, quem enviou a última folha de pagamento, a competência que foi declarado pelo outro escritório foi janeiro, tá? E eu cliquei em ver pagamentos para a gente identificar a forma de pagamentos, tá? Então, eu acessei a competência de janeiro, para a gente analisar o pagamento, e cliquei em visualizar o pagamento, tá? Então, aqui tem a competência, significa que esse pagamento ele se refere a janeiro, só, né, que a competência, a forma de pagamento dele é no quinto dia, porque 5/2 de 2024. Se fosse dentro do mês, aqui provavelmente estaria o último dia da competência de janeiro. O pagamento ele cai dentro da competência, quando o pagamento ele é dentro do mês, né? Se ele é dentro do mês, o próprio nome já diz, dentro do mês. Quando é no mês seguinte, a data do pagamento é que é no quinto dia, tá?
Então, aqui, ó, para vocês visualizarem melhor, né? Então, eu acessei gestão de folha, selecionei o ano em que eu quero fazer a conferência do pagamento, tá? A competência que foi declarada, a última competência que foi declarado pelo outro software ou o escritório, tá? Trabalhadores, pagamentos, e eu vou selecionar ver pagamentos. Aqui no nome. Se eu clico aqui na setinha, ele vai trazer os totalizadores, tá? Então eu não indico. Eu indico vocês clicarem em ver pagamentos, tá? E aí ele vai trazer aqui, ó, quando vocês clicam em visualizar, ele vai trazer essa tela, indicando se é dentro do mês ou no quinto dia. Então, mediante essa conferência, aí sim nós podemos partir para a parametrização da folha, caso nós identificamos que essa empresa ela tem a forma de pagamento no quinto dia. Se for dentro do mês, nós não precisamos parametrizar. Por quê? Porque quando a empresa tem a forma de pagamento dentro do mês, já foi declarada a remuneração e o próprio pagamento dentro do próprio mês. Então, não vai ter o vínculo de um mês com o outro, tá? Exceto nos casos de rescisão, mas a gente vai ver logo mais adiante, tá? Então vamos lá. Então, quando o evento de remuneração, né, 1200, 22,99 desligamento, 23,99 que é o desligamento do geralmente do sócio, né, do trabalhador sem vínculo, é declarado, nele consta um demonstrativo, que é o que vai vincular o pagamento, né, à remuneração. Caso a gente não informe esse demonstrativo, o pagamento não será recepcionado, tá? Então, nesse caso, se a empresa paga, né, os salários até no quinto dia ou enviou o desligamento do funcionário em uma competência, se o pagamento ocorrer em outra competência, geralmente na competência seguinte, terá que realizar a parametrização da folha, tá? Indicando o demonstrativo e calculando, né, essa remuneração que a gente vai declarar o pagamento, tá? Salientamos que não há necessidade de parametrizar as verbas, as quais o pagamento já foram declarados, tá? Como no caso de férias, né? O caso de férias, o que que ocorre? As férias, o pagamento das férias é 2 dias antes da do gozo das férias, né? Então, nesses casos, ocorre que o responsável por estar declarando as férias naquela competência, né, está declarando as remunerações das férias, já declara o próprio pagamento. Por quê? Vai cair na mesma competência, né? Se não cair na mesma competência, cai na competência anterior. Por quê? O pagamento das férias é 2 dias anterior ao gozo. Então, vamos supor, eu estou no dia 1º de fevereiro e eu estou declarando, eu estou não, vou colocar aqui, o escritório anterior declarou umas férias, né, em fevereiro. Esse pagamento, ele foi declarado em janeiro, dia 30 de janeiro, né, que é 30, 31, então foi declarado dia 30 de janeiro pelo outro escritório, tá? Ou nos casos em que, vamos supor, não estou com o meu calendário aqui, então eu estou só falando uma data só para vocês terem em mente, dia 15 de fevereiro. Então, o pagamento ocorreu 2 dias antes. Então, no caso das férias, comumente, a competência em que declarada a remuneração já é declarado o pagamento. Então, não costuma se parametrizar as férias, tá? Mas já no caso da folha de pagamento e da rescisão, aí sim, tá? No caso de rescisão, a gente tem que se atentar até quando a empresa tem a forma de pagamento dentro do mês, porque a rescisão, o pagamento, ele pode ocorrer numa competência distinta, em que a gente está declarando os cálculos de rescisão. Então, um exemplo, eu estou em fevereiro, no dia 28 de fevereiro, né, de 2024. Então, eu tenho 10 dias, né, após o desligamento, para eu declarar, enviar esse pagamento. Então, o escritório anterior declarou o 22,99, declarou as verbas, né, declarou ali
todo o demonstrativo do 22,99, as verbas do 22,99. Só que ele não enviou o pagamento, porque o pagamento vai recair em março, né. Então, como o ano de 2024 tem um dia a mais, fevereiro, né, no dia 29, então o pagamento ele pode ocorrer até o dia 9 de março, tá. Se colocar a data do desligamento dia 28. Então, nesse caso, como a partir da competência de março, a empresa vai ser declarado o pagamento através do DPCUCA, então eu preciso fazer a parametrização, porque o outro escritório enviou a remuneração, só que como vai recair o pagamento na competência de março, que já é a competência que eu sou responsável, um exemplo, então eu preciso fazer a parametrização dessa rescisão, mesmo que a empresa tenha forma de pagamento dentro do mês, tá? Então a gente sempre precisa se atentar em qual data vai ocorrer o pagamento, tá? Essa remuneração foi declarada em qual competência? Foi declarado pelo outro sistema? Foi. Vai recair no mês seguinte o pagamento, onde eu sou responsável pelo pagamento? Vai. Então você tem que verificar, esse pagamento já foi declarado? Não foi? Se não foi declarado, você precisa parametrizar. Se já foi declarado, então tudo bem. Então, no caso da rescisão, se o outro escritório já enviou esse pagamento dessa rescisão, você não precisa parametrizar, tá? Porque o outro escritório já enviou a remuneração, né, que é o 22,99, e já enviou o pagamento. Aí, nesse caso, tá tudo fechado certinho. Aí é só enviar mesmo o 12,99, depois que declarou as outras verbas, né, dos outros colaboradores, que ele vai, fechar a folha certinho, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema, tá. Agora, se você tiver que declarar o pagamento, precisa fazer a parametrização, tá bom? Critérios da parametrização de cálculo, né, então, foi o que eu, estava explicando para vocês. Então a gente tem que acessar os cálculos da competência do cálculo que a gente quer declarar o pagamento. Então, eu coloquei aqui o exemplo, que essa empresa, ela foi declarada a competência de janeiro pelo outro escritório e eu vou declarar o pagamento em fevereiro. Então eu preciso acessar a competência de janeiro no DPCUCA, tá? Eu preciso efetuar os cálculos idêntico ao que foi declarado lá no portal do social. Então, para isso, eu preciso consultar quais foram os valores que foram declarados na remuneração, tá? E o E-Social, ele faz a validação de cada rubrica. O E-Social, ele não vai validar aqui embaixo, no tópico, logo abaixo. Ele não vai validar a rubrica em questão. Ele não vai identificar se o número da rubrica que foi enviado a remuneração é a mesma que eu estou enviando o pagamento. Até porque no pagamento, né, ele vai levar um único demonstrativo, um único totalizador, tá? Então ele não vai observar a rubrica, ele vai observar os valores. Então eu preciso me certificar que os lançamentos que eu tenho no DPCUCA estão de acordo, tá? Os valores estão idênticos às remunerações que constam lá no portal do E-Social. Então eu preciso fazer essa configuração e fazer a conferência. Ah, eu tenho adiantamento, eu tenho desconto, a contribuição, alguma contribuição assistencial, odontológico. Então, eu preciso, no DPCUCA, calcular o adiantamento, porque apesar de você não ter que parametrizar o adiantamento, porque o pagamento do adiantamento ele já foi declarado dentro da própria competência, mas o cálculo da remuneração do mensal, ele precisa estar idêntico e vai haver o desconto desse adiantamento. Então, por esse motivo, eu preciso calcular o adiantamento para que as verbas fiquem compatíveis com o que está lá no portal do social, tá? Então, as verbas, devem ser parametrizadas, apenas as remunerações que for declaradas pelo outro sistema e o pagamento será enviado pelo DPCUCA,
tá? Os eventos parametrizados são o 1200, o 2299, 2399, né? Os eventos de modo geral referente à remuneração. Então, no portal do social, acesse através do menu Folha de Pagamento, Gestão de Folha, tá? Gestão de folha, selecione o ano e a competência a ser parametrizada. Então, eu quero declarar fevereiro, eu vou declarar fevereiro pelo TP Cuca, então eu preciso parametrizar janeiro, tá bem? Então, eu vou acessar, aqui no meu exemplo, a competência de janeiro para eu conferir as verbas declaradas, tá? Então, vou clicar em janeiro, eu vou clicar em ver remuneração, a setinha não, tá? Sim, ver remuneração, ver, aí vai ter os trabalhadores, ver remuneração devida, né? E ver remuneração. Aqui, ele vai trazer, quando a gente clicar em ver remuneração, ele vai trazer todos os cálculos, tá? Eu não coloquei aqui os cálculos, mas logo aqui embaixo, ele traz todas as rubricas, né, que foram declaradas nesse evento, nesse caso aqui, nesse exemplo, é o 1200, que é o mensal, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Deixa eu sair daqui. Nós vamos parametrizar a competência de janeiro. Então, eu vou acessar no meu DPCuca em janeiro, que foi a competência que foi enviada pelo outro escritório, tá? Eu vou calcular, então, aqui eu já calculei, tá? Para poder simular para vocês. Então, eu vou identificar, né? Eu vou identificar se quais foram as verbas declaradas. Aqui eu coloquei que o funcionário declarou o salário do mês, no caso o FGTS, a contribuição confederativa e o INSS. Se esse funcionário, esse colaborador, ele tivesse adiantamento, eu iria calcular o adiantamento normalmente dele e aqui eu iria calcular normalmente também, tá? Porque ele precisa ter demonstrado aqui o valor certinho, tá? Está demonstrado aqui. Viane, aqui no meu, deixa eu filtrar aqui de novo. Aqui na minha contribuição confederativa, meu sistema, o outro sistema, né, que eu utilizava, o outro escritório, ele fazia um cálculo que deu 1 centavo de diferença, né? Como que eu faço? Vocês podem alterar manualmente. Então, aqui, eu vou alterar, tá? Vou colocar, se lá no portal do social tiver 18,1, eu vou colocar 18,1 e vou calcular. Então, os valores precisam estar idênticos, tá bem? E eu não posso agrupar, eu tenho lá no portal do social 3 registros referente à hora extra, né? Que recaiu em 3 dias diferentes. Então, aqui eu tenho que ter 3 lançamentos, né? Eu tenho que ter os lançamentos compatíveis com o que consta no portal. Então, conferir minha folha de pagamento, tá tudo certinho, os valores está batendo, né? Já conferi rubrica por rubrica. Então, eu vou lá no portal do social e vou copiar o demonstrativo. Tá vendo aqui? Então, ele tem esse demonstrativo. Esse demonstrativo, eu vou informar aqui na tela de empresas, opçãozinha 18 é social, tá? Acessar, nós temos 2 opções, que é no caso do funcionário e do sócio. Aqui, para facilitar, porque aquele demonstrativo, né, ele é bem extenso, eu coloquei aqui o demonstrativo fictício, tá? Como se eu tivesse coletado no portal do social. Então, ó, para Maria, eu vou colocar aqui competência que a gente está parametrizando, tá? É janeiro de 2024. Aqui eu vou parametrizar apenas o mensal, porque no caso do adiantamento, ele já foi declarado o pagamento dentro da própria competência. E vou colocar aqui o demonstrativo que foi declarado lá pelo outro escritório, tá? Então, 5, no caso aqui do José, eu também vou colocar o demonstrativo que é o 6, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar um de 2024,
Aqui vocês vão parametrizar de acordo com o que for devido. Rescisão, tá? Férias, quando for situação, mensal, adiantamento, mas o adiantamento comumente não costuma parametrizar. Aqui é o mensal. Aqui, então é o 6. Aqui é nos casos de ter que declarar o pagamento do cálculo complementar, tá? Mas nesse caso, como estou parametrizando apenas a folha normal, eu não marco nada. E só gravo. Agora, eu vou indicar também para o sócio, tá? Então, no caso do sócio demonstrativo é o 7, que eu indiquei que tanto os funcionários quanto o sócio, ele tem a forma de pagamento no 5º dia, tá? Aqui é o 7. Vou gravar. O autônomo, a forma de pagamento dele é dentro do mês, tá? Então, o autônomo, eu não preciso parametrizar a folha de pagamento dele. Não vai ter demonstrativo, você não precisa fazer a parametrização da folha do autônomo. Então, aqui, caso vocês possuam, né, vários sócios ou funcionários, tenha com o mesmo demonstrativo, né, que consta lá no portal do social. Viviane, é o mesmo demonstrativo 7 para todos os sócios, ou para mesmo demonstrativo para todos os colaboradores. É só clicar aqui e repassar a substituição, que ele vai repassar, né, os mesmos dados que você cadastrou aqui, para esse sócio, ele vai repassar para os demais. Mesma situação aqui no caso dos funcionários, tá? Aqui, então, se você clicar em repassar a substituição, vamos fazer uma simulação aqui, repassar. Ó. Então, aqui, ó, vou marcar todos e vou aceitar. Tá vendo? Ele passa, ó. Então, se for devido, né? Então, se for o caso de ter o mesmo demonstrativo, pode usar essa ferramenta que vai facilitar bastante, tá bom? Então, o demonstrativo do desligamento poderá ser localizado no portal do e-social, na opção empregados, gestão de empregados, movimentações trabalhistas, a opção desligamento. Então, a folha de pagamento, nós vamos seguir esse caminho aqui que eu estou indicando para vocês, o evento 1200, tá? Agora, quando é desligamento, nós temos que fazer a busca através desse caminho, consultando o próprio desligamento, porque o demonstrativo, ele vai estar localizado lá no evento 2299 em desligamento, tá? No TPCuca, então, a gente acessa a tela de empresas, opção 18, para a gente poder informar o demonstrativo, tá? O identificador da folha de pagamento enviado pelo outro escritório, outro sistema. Então, aqui tá o passo a passo que eu acabei de explicar para vocês, para a gente informar qual que é o trabalhador, a competência, o tipo, tá? E informar o demonstrativo. O último processo, então, o processo de parametrizar, informar os códigos-chaves, nós já passamos. Agora seria a última etapa mesmo, da gente informar os números de recibo, tá bem? Então, enquanto vocês vão perguntando, só vou passando para vocês mesmo essa última etapa, tá? Essa última etapa é mesmo o fato da gente dar baixa no número de recibo no DPCuca. Então, eu fiz todo o processo de parametrização. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no DPCuca e eu vou dar carga nos eventos. Eu vou vir aqui dar carga nos eventos de tabela, vou aceitar, tá bem? E aqui eu vou coletar as informações que eu fui colando aqui ao longo da parametrização aqui no meu documento, tá? Então, eu vou copiar aqui o número de recibo, tá bem? E eu vou colar aqui no evento 1000. Só que eu tenho que observar que eu coloquei uma data aqui, significa que esse evento tem essa data de validade. Então, eu vou colocar aqui, através do calendário, eu vou colocar a data que consta lá no portal do e-social, porque essa data também é um validador, tá? E através desse ícone aqui, informar recibo para a carga selecionada, eu vou indicar o número de recibo. Aqui eu posso colocar parametrização, só que às vezes ficar digitando ocupa um pouco de tempo, eu posso colar simplesmente o número de recibo. E eu vou clicar em salvar, tá?
Ou seja, ele já consta aqui no portal, aqui na registro se consta na base, com o número de recibo e esse ícone, que significa que a gente deu baixa manual. A mesma coisa eu vou fazer para o evento 1005. Eu vou copiar o número de recibo, esse aqui não tem data de validade, ou seja, ele é a data das tabelas mesmo. Vou clicar no ícone que tem o papel e a caneta e vou colar o número de recibo. Tá? Ele vai passar a constar aqui em registros que constam na base. A mesma coisa eu vou fazer para o evento 1020, tá bem? Eu vou coletar, então, aqui o número de recibo. Aqui eu indiquei que essa carga, ela tem a data de validade 1 de 2022. Então, eu vou observar, né, primeiro, qual que é o meu código-chave. Então, o meu código-chave é o 20, para esse registro. E eu vou vir aqui no meu código-chave 20, aqui, o código da lotação, e eu vou primeiro alterar a data de validade. 1 de 2022, salvar, e vou indicar, através do ícone do papel e da caneta, qual é o número de recibo que consta no portal do social para esta carga, tá bem? Essa aqui eu vou colocar, como todos os recibos são fictícios, tá? Eu vou colocar aqui também um recibo fictício, só para a gente dar baixa, tá? Aqui, os eventos S1010, eu vou fazer um envio agora. Eu vou dar carga nos eventos não periódicos, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou copiar o meu número de recibo referente a cada colaborador, tá? Aqui, no caso, é a Maria. Então, vou selecionar a Maria e vou informar o número de recibo. Salvo. No caso também, o José. Vou copiar o número de recibo do José e vou informar também na carga. Pode observar, né, que ele já traz as informações, pode até conferir clicando na lupinha aqui em filtro, você pode clicar em matrícula. Ele já trouxe a matrícula certa, tá bem? Vou informar o número de recibo. Mas eu vou considerar que essas férias já tenham sido declaradas lá para o e-social. Então, também vou colocar o número de recibo fictício, tá? Aqui, o 2300, que é o sócio, deixa eu copiar o número de recibo dele. Então, a Ana Maria, ela foi admitida pelo DP Cuca e foi desligada pelo DP Cuca, tá? Na competência em que a empresa passou a ser responsabilidade atual, né? Minha responsabilidade, um exemplo, se a empresa, quem faz o envio sou eu pelo sistema DP Cuca, tá? Então, aqui eu vou fazer o envio porque esse colaborador eu considerei dessa forma, tá bem? E a última etapa é, nesse caso, né, fevereiro, porque janeiro ela já foi declarado o fechamento pelo outro escritório, e quem vai fazer as declarações a partir de fevereiro sou eu, tá? Pelo DP Cuca. Então, aqui eu dou carga nos eventos periódicos e faço. Ah, tá. É porque eu não calculei aqui a competência, a folha de fevereiro. Por isso que ele não trouxe as remunerações. Então, deixa eu calcular. Então, ó, você pode observar que ele já trouxe 12,10 quando eu dei carga. Por quê? Porque se refere ao pagamento de janeiro, tá? Porque é a forma de pagamento no quinto dia. Agora, ele, como eu calculei a folha, ele vai trazer o 12,00. E agora foi. Então, foi tanto a remuneração, quanto o pagamento, quanto o fechamento, tá? Então, os eventos parametrizados, eles vão constar com esse símbolo, o ícone da mãozinha, tá bem? Os eventos que foram declarados pelo DP Cuca para o portal do social vai ficar com esse ícone, tá? Essa bandeirinha.
E aqui tem todos os eventos parametrizados, 1000, 1005, 1020, o 2299, enfim, todos os eventos que nós realizamos a parametrização. Silmara, vou informar sim como que a gente faz para localizar o demonstrativo do evento 1200, tá? Deixa eu só identificar aqui nosso material. Onde que está o evento 1200? Aqui, ó. Então, aqui, nós vamos acessar o menu Folha de Pagamento, Gestão de Folha, tá? Nós vamos selecionar o ano, ó, Gestão de Folha. Nós vamos selecionar o ano em que nós vamos realizar a parametrização e a última competência em que foi declarado pelo outro sistema ou pelo outro software, tá? Então, nesse caso, o exemplo que eu dei é janeiro. Então, nós vamos acessar 2024, vamos supor que 2024, competência de janeiro, tá? Aí eu vou clicar na opçãozinha Trabalhadores, ver remuneração devida, tá? Remuneração devida. Esse campinho aqui, a gente vou clicar nele. Vai abrir todos, essa listagem aqui, vai abrir essa listagem com todos os empregados, tá? Todos os colaboradores. E eu vou clicar em ver remuneração, para que eu consiga aqui coletar o demonstrativo e para que eu consiga também visualizar os valores e as rubricas declaradas na competência de janeiro de 2024, que é a competência em que eu estou realizando a parametrização. Bem? Então, ó, então eu vou no portal do social, no menu folha de pagamento, gestão de folha, seleciono o ano que eu quero parametrizar, a competência em que eu quero parametrizar, eu clico em remuneração devida e ver remuneração. Aí você me diz se deu para entender, se ficou mais claro, por favor. Vamos lá. Odimar, só me fala qual que é a sua dúvida referente abaixo do recibo ou se eu já expliquei, tá bom? Você me diz aí, por gentileza. No DP Cuca, quando a gente vai cadastrar as informações, é uma pergunta bem bacana de se fazer, porque muitas pessoas têm dúvida mesmo. Vamos lá, então. Ó, aqui no DP Cuca, tem várias datas, né? Aqui, início da atividade, a gente sempre vai colocar a data de abertura da empresa perante a Receita Federal, tá bem? Sempre. Então, a gente faz a consulta do cartão CNPJ da empresa e a gente coloca qual que é a data do início de atividade perante a Receita Federal. O início da empresa no sistema. Aqui, sim, nós vamos colocar a data, principalmente em que você tem senha aqui no sistema, né? Então, tem que verificar aqui a competência que você tem senha. E também, vocês precisam observar a partir de qual competência vocês querem efetuar cálculos no sistema DP Cuca, porque os cálculos eles vão ficar habilitados a partir da data em que vocês informarem neste campo. Um exemplo, se eu informar 1/2/2024, o sistema não irá me permitir calcular janeiro. E justamente porque a empresa veio para mim em fevereiro. Só que se eu coloco fevereiro aqui, de 2024, eu não consigo acessar janeiro. A tela de cálculos vai ficar desabilitada. Então, como eu preciso parametrizar a folha de pagamento, então eu vou colocar aqui pelo menos 1/1/2024, que é para a tela de cálculos ficar habilitada e para eu conseguir calcular a folha de janeiro, para eu fazer a parametrização da folha, tá? Agora, aqui nos registros, você sempre vai colocar a data de abertura da empresa perante a Receita Federal, tá bem? Sempre. Se não colocar essa data, você coloca a data das tabelas. Por quê? Se você coloca aqui
uma data 1 de 2023, e um exemplo, acontece a situação onde a informação, estava errada lá no portal do social e você vai fazer o envio pelo DPCUCA para as informações ficarem corretas, ele vai identificar que não consta registro aqui, porque o DPCUCA em si, ele vai comparar a data do início da atividade com a data aqui. E nós precisamos ter pelo menos um registro com a data de abertura da empresa aqui, tá bem? Então, aqui sempre é a data de abertura da empresa. Ah, Viviane, mas lá na época era outras informações. Não tem problema. É por isso que a gente está fazendo a parametrização, tá? Porque a parametrização, nós vamos fazer a parametrização das informações atuais, que são as informações que o social está observando, tá? E a gente vai colocar aqui a data para que o DPCUCA, né, a data de abertura da empresa, para que o DPCUCA não gere essa crítica, tá? Então, por isso que a gente coloca a data de abertura da empresa, tá bem? Me diz se ficou claro, por gentileza, tá? Se não te ficar claro, você pode me falar que a gente retorna, então, no questionamento. Então, vamos lá. O MQL. A parametrização do desligamento, caso seja no mês seguinte, outra competência, devo fazer o mesmo procedimento que do fechamento da folha? Exemplo, do quinto dia útil e do mês seguinte? Sim, né? Mas sempre a gente tem que observar se o outro sistema já declarou o pagamento. Se ele declarou o pagamento, não há necessidade da gente fazer a parametrização. Agora, se ele não declarou o pagamento, apenas as informações de desligamento, onde compõem as remunerações, sim, nós precisamos fazer a parametrização, porque o pagamento, ele tem que ter o mesmo demonstrativo que foi declarada a remuneração. Então, por isso que nós coletamos o demonstrativo da remuneração para informar no pagamento, porque o E-Social vai validar, vai observar se o demonstrativo e os valores do pagamento estão idênticos ao que foi declarado na remuneração, no desligamento, tá? Então, ele faz essa validação. Então, por isso que a gente tem que fazer essa parametrização quando a gente tem que declarar o pagamento que foi enviado a remuneração por outro sistema ou por outro escritório, tá? No caso, o escritório Verdelli, no cadastro da empresa, o código de lotação não está idêntico ao e-social ao parametrizar. Isso é corrigido? Pois não há como fazer a alteração deste código no cadastro da empresa no DPCUCA. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Então, eu citei, né, desde o começo, que as parametrizações elas devem ser realizadas antes da gente dar carga. Por quê? Se a gente der carga nos eventos de tabela, muitos campos, assim como o código-chave lá na tela de empresas, né, ele vai ficar desabilitado, tá? Então, vou mostrar aqui para você. Já dei carga, já parametrizei. Então, como você pôde observar, como você acompanhou o treinamento, ele estava habilitado para alteração, aqui esse campinho, né? Agora ele não está mais, justamente porque o evento, ele ou está pendente lá na tela do e-social, ou ele consta na base, tá bem? Então, por isso que esse campo, ele tem que ser parametrizado antes da carga. Ah, Viviane, mas eu parametrizei errado, como que eu faço? Aí, nesse caso, nós temos que inativar a carga que consta em registros que constam na base, ou excluir a carga que consta como pendente, se você ainda não tiver dado baixa no número de recibo, tá? Então, só para vocês observarem, eu vou vir aqui, 1020, tá? Vou pegar o código da empresa, né, a lotação tributária principal da empresa, e vou inativar essa carga, tá? Quando eu inativo a carga, o registro, ele não é demonstrado no DPCUCA, mas não mexe em nada lá no portal do social. Aí aqui, ó,
pode observar que o campinho ele está habilitado de novo. Então aqui eu posso colocar, ó, o número que eu quiser, tá? Então nesses casos desse campo estar desabilitado, é porque antes de você fazer a parametrização, você deu carga nos eventos de tabela. Por isso que ele fica inativo, tá? Aí tem que fazer esse procedimento. Ou exclui aqui da opçãozinha pendentes, ou inativa. Como inativei, eu só vim aqui dar carga nos eventos de tabela, que ele vai aparecer de novo o evento 1020, para informar o número de recibo devido. Aí eu venho aqui, copio o número de recibo, observo a data de validade, que é 1 de 2022, altero, né? Porque é um validador que o E-Social observa, ele vai estar identificando e colo novamente o número de recibo. Aí você diz para mim se a dúvida ficou esclarecida. Por nada, Edmar. Fique à vontade, tá? Para fazer perguntas, assim como todos vocês. Por nada, Michele. Olha, nesses casos, a única situação para esse campo ficar desabilitado é essa situação mesmo, tá? Aí precisa estar analisando o por qual motivo. O campo ele está desabilitado, é isso? Se caso você quiser tirar o seu microfone do mudo, mas pode ficar à vontade como você preferir, tá bem? O campo lotação tributária também. Então, eh, após a parametrização, tanto dos cálculos como informal demonstrativo, nós vamos acessar a tela de geração do E-Social, da competência em que passará a declarar os periódicos, né? Ou seja, a empresa veio a competência de fevereiro para mim, então a partir da competência de fevereiro eu sou responsável por declarar as informações, então eu acesso fevereiro, que é a competência em que eu vou declarar a folha, dou carga nos periódicos normalmente e faço o envio de acordo com o que nós estamos já habituados a fazer o envio da folha de pagamento. Primeiro, o evento 1200 ou 2299, que é a remuneração, né, referente às remunerações. Após o evento 1210, que é o pagamento. E, por último, o 1299, né, caso não dê nenhuma crítica no pagamento, tá? Caso os eventos sejam recepcionados sem erro, passa a dar continuidade e conferir a folha de pagamento. Então, após a parametrização, fez todo esse processo de parametrizar eventos de tabela, não periódicos e periódicos quando for a situação, nos meses seguintes, vocês não precisam mais se preocupar em estar realizando nenhum procedimento, tá? Porque vocês já fizeram todo o procedimento de parametrização, ou seja, vocês já adaptaram o sistema de Becuca para poder declarar todas as informações através do sistema. E outra observação que eu deixo aqui para vocês importante é a gente, uma vez que vocês parametrizou as informações, deixou o sistema redondinho, é sempre vocês declararem as informações pelo sistema de Pecuca e não fazer nenhuma alteração pelo portal do social ou outro sistema declarar as informações, né? Porque senão vai ficar divergente as informações. E o sistema de Pecuca, ele tem que ser um espelho do portal do social, tá? Então, começou a declarar as informações pelo sistema de Pecuca, declara só pelo sistema de Pecuca. Você só vai fazer alguma alteração lá no portal do social, né, caso nós passamos essas orientações, né, indicamos para você ir lá, fazer a alteração no portal do social, ou caso você tenha muita segurança mesmo no que você está realizando, procedimentos lá no portal do social, e desde que você colete o recibo e informe no sistema de Pecuca, tá? Caso contrário, nós não orientamos a fazer os procedimentos direto no portal, tá bem? Então, chegamos, né, aí no final do nosso treinamento, agora nós vamos para as dúvidas. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vou aguardar mais uns minutinhos então. Se não tiver mais alguma dúvida, eu vou finalizar o nosso treinamento.
Desde já eu quero agradecer a todos que participaram, tá, agradeço o tempo disponibilizado, eu espero que vocês tenham tirado bom proveito do treinamento e que tenha sido esclarecedor para todos vocês.